Boa noite, alunos. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos falar do Índice de Massa Corporal, o IMC. É uma maneira padronizada internacionalmente para se determinar se o indivíduo está com seu peso ideal ou se ele é obeso. Esse índice, esse cálculo, ele é muito importante para poder prevenir doenças e promover ações para combater a desnutrição e a obesidade. Lembrando que a obesidade se tornou um dos grandes problemas de saúde pública, porque a obesidade, ela gera doenças cardiovasculares, hipertensão e diabetes. Pessoal, o índice de massa corporal, ele pode ser calculado por qualquer um, tá? Mas trabalhar em cima desse resultado, a gente precisa de um profissional de saúde, tá? Para nos orientar quanto às medidas que devemos tomar se caso esse número esteja dentro desse grau de obesidade, tá? Como que é classificado o IMC? Tem uma tabela, tá, padronizada que classifica quem tem abaixo de 18,5 excesso de magreza, que é onde que se tem estudos para combater a desnutrição, tá? Quando tá de 18,5 a 25, peso normal, que é o ideal. De 25 a 30, excesso de peso, já liga-se um alerta. De 30 a 35, obesidade grau 1. De 35 a 40, obesidade grau 2. E acima de 40, obesidade grau 3. Como que se calcula o índice de massa corporal? É o peso em quilos e a altura ao quadrado. Aqui ao quadrado é uma potência. A altura ao quadrado significa que se você tiver uma altura de 1,60 m, você vai ter que multiplicar 1,60 m vezes 1,60 m. Lembrando, pessoal, que potência é a base multiplicada por ela mesma, o número de vezes que for o expoente. Então, o 2 aqui, ó, é expoente. Então, se a altura da pessoa é 1,40 m, precisa de fazer 1,40 m vezes 1,40 m. Depois é dividir o peso pela altura. Depois do resultado, a gente verifica a tabela, qual é o valor e a classificação, tá? Diante dessa explicação aqui, eu gostaria que vocês respondessem as seguintes perguntas. Utilizando a fórmula acima, que é essa que eu acabei de falar, calcule com a ajuda da calculadora seu IMC. Então, todos vocês vão calcular o seu IMC. Após o cálculo do IMC, você acha que precisa mudar seus hábitos? Explique sua resposta. Na hora que você fizer o seu cálculo com o seu peso e a sua altura, você vai vir na tabela e verificar. Se caso der normal, significa que seus hábitos alimentares ainda são saudáveis. Mas se você tiver em uma dessas classificações aqui, as 3 últimas, algo tem que mudar na sua alimentação. Mas geralmente, quando isso acontece, você precisa realmente de procurar um profissional da saúde para orientação. De acordo com a tabela nutricional, a tabela para a classificação nutricional de IMC de 25 a 30, vocês vão olhar na tabela, significa sobrepeso. Quais são os riscos para a saúde? Quais são os riscos daqueles que estão acima do peso? Vocês vão pesquisar e escrever para a gente. Quem tem um IMC maior que 40 tem qual classificação na tabela? Quais são os riscos para esse grupo de pessoas? Vocês também vão pesquisar quem está acima de 40, que é a obesidade, quais são os riscos. E a número 5, o IMC menor que 18,5 significa o quê? Esse excesso de magreza significa o quê? Por que para a OMS esse cálculo é importante? Foi o que eu havia falado no início, né? É importante para ver diagnósticos e ações para combater
no caso aqui, a desnutrição. Então, eu gostaria que vocês lessem um pouco a respeito do IMC e respondessem as perguntas. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.